Boa tarde a todos. Eu sou o John Min, eu sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em nome de quem dou as boas-vindas a todos. Hoje é um dia de celebração, não de chegar ao marco final, mas um importante marco no esforço conjunto do setor público com o setor privado, que foi o trabalho no desenvolvimento de atributos. Fazem 4 anos e meio que foi realizada a primeira reunião com atores do setor privado para a discussão dessa questão de atributos. A decisão de fazer esse trabalho surgiu de uma reunião do grupo de sistemas, que é a reunião de um grupo que se reunia mensalmente, fisicamente em Brasília, para discutir o andamento da implementação do Portal Único de Comércio Exterior. E surgiu a recomendação de fazer uma consulta ao setor privado e o Procomex foi convidado a coordenar esse trabalho. Desde o seu início foram realizadas reuniões com 43 setores da economia, 76 entidades de classe, e foram realizadas 38 reuniões, sendo 13 presenciais antes da pandemia e 25 virtuais depois da pandemia. Esse trabalho é o resultado do esforço de mais de 1.500 profissionais, a quem somos muito agradecidos, que representam 700 empresas e contribuíram durante vários meses no desenvolvimento desse trabalho. A primeira reunião foi realizada, como eu disse, em março de 2019, e a última reunião do setor privado, trabalhando nisso como um grupo, foi realizada em novembro de 2020. Como resultado do engajamento do setor privado nas reuniões, foram recebidos 29.800 tributos. A análise e harmonização dos atributos recebidos, realizados pelo Procomex, foi viabilizado com recursos do Banco Mundial. Foi levado à consulta pública o resultado desse trabalho pela Receita Federal e a SESEX entre outubro e dezembro de 2021. Foram recebidas 17.796 contribuições durante a consulta pública. Depois da análise da Receita Federal e da SESEX, foram disponibilizados no ambiente de treinamento do portal os primeiros atributos em julho de 2022 e os últimos há 8 meses atrás, em março de 2023. E hoje, os atributos foram disponibilizados no ambiente de produção do portal. E por isso nós estamos aqui, tanto para celebrar, quanto para viabilizar esclarecimentos ao setor privado, que tem todo o interesse em como implementar corretamente esse módulo do portal. Nós teremos na abertura, nós primeiro quero... Obrigado, Márcia, volta um minutinho, porque certamente eu quero agradecer as empresas, que são as empresas que investem nesse trabalho e que são mantenedoras do Procomex. Meu forte agradecimento às empresas representadas por esses logotipos aqui. Nós temos um programa bastante rico hoje, primeiro com a abertura por parte da coordenadora-geral da Administração Aduaneira, Mirela Batista, e também do coordenador-geral de Facilitação do Comércio e gerente do Portal Único Siscomex pela SESEX, o Tiago Barbosa, e o Hernani Secucci, que é o especialista sênior em facilitação do comércio do Banco Mundial. Depois teremos algumas palavras por parte da OMA, a Gail Gruby, que é diretora interina de Assuntos de Tarifa e de Comércio, e depois teremos um rico painel de especialistas que vão poder responder as mais de 300 perguntas que vieram de vocês que se inscreveram para participar desse evento. Se as suas perguntas não tiverem sido respondidas, ou se você tem perguntas que você não formulou e que queira formular, por favor, escreva no chat, que tanto as perguntas que foram recebidas e serão respondidas aqui, quanto estas do chat serão respondidas futuramente, todas farão parte de um FAQ
e que será disponibilizado no portal do Procomex. Como o tempo é curto e a matéria é volumosa, eu passo imediatamente a palavra a Mirela Batista, coordenadora-geral de Administração Aduaneira. Mirela, boa tarde. Boa tarde, João. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande, né, a gente estar reunido aqui novamente, fazendo um marco, não só com esse painel aqui, mas hoje a gente está iniciando, depois de um projeto já de quase 4 anos, de estamos colocando o ambiente que estava em treinamento como ambiente de produção. E o John fez já um resumo bastante preciso de como foi esse projeto, né, iniciado em 2019, depois com toda a participação ali do setor privado, o patrocínio do Banco Mundial, que a gente agradece bastante, todo esse trabalho que o Procomex veio fazendo mediano, intermediando o estudo, né, isso é muito rico. E eu gostaria assim, de ressaltar principalmente que a importância que é esse trabalho sendo realizado com a participação maciça do setor privado, né? De toda essa coleta que foi feita de quase 30 mil atributos, que estão agora em 1.900, mais ou menos, mas que é um processo dinâmico, meus senhores. Isso aqui é um início de não tem como ser uma coisa que ela está fixa, chegou-se nesses atributos e pronto. Não, isso aí é um processo que, à medida que os setores privados forem vendo que nós temos necessidade de mais atributos desse ou daquele por algum motivo, isso vai ser analisado e colocado, porque é uma fonte de dados muito grande. Ele tem vários motivos, né, para a gente investir nesse projeto. Primeiro, porque ele é para uma facilitação do setor, né? Em vez da gente ter campos com descrição em aberta, se você está ali com atributos que você precisa marcar, isso facilita muito para que não haja erros e evitar esse tipo de classificação incorreta, né? Então, apesar da Receita já estar saindo dessa fase de estar multando para um trabalho mais de conformidade, é uma penalidade que está ali prevista por lei, né? Então, é uma forma de facilitar o operador, importador e exportador para que não classifique a mercadoria equivocadamente. E também, hoje eu falo que uma das coisas mais ricas que existem no mundo é a informação. Quem detém informação, eu acredito que é quase o maior ativo, um ativo principal hoje do mundo. Então, tanto para a Receita Federal, ou para a SESEX, né, o Estado como um todo, ter essas informações para que usem ali da melhor maneira para o gerenciamento de risco e para outros projetos, e para vocês, para também estar utilizando essa informação da melhor maneira possível, né, que seja para estatísticas, projetos, né, de uma forma que a gente vai estar ali publicando esses dados para que possa ser utilizado da melhor maneira possível. Como o John disse, o nosso tempo aqui é curto, então eu já vou passar a palavra seguinte, agradecer aí ao Procomex, ao Banco Mundial, mas principalmente a vocês do setor privado que se engajaram realmente nesse projeto e dizer que esse projeto não acaba aqui, né? Nós estamos começando um novo marco hoje, que é o ambiente de produção, mas esse é um processo muito dinâmico, né? Então, da mesma forma que outros projetos já estão ali há tantos anos, esse também vai ter continuidade. Tá bom? Então, eu agradeço aí, John, e passo a palavra para você. Muito obrigado, Mirela, pelas suas palavras. E eu passo agora a palavra para o Tiago Barbosa. Por favor, Tiago. Boa tarde a todos. Pessoal, primeiramente, eu acho que a gente tem que começar
Desculpa aqui que está pelo celular, meu computador travou, não estou conseguindo entrar, mas é um muito obrigado. É um muito obrigado para o setor privado que conseguiu fazer todo esse trabalho de mapeamento dos 47, depois vocês me corrijam aí os exatos números, John, Márcia, 43, 47 setores da economia que foram divididos. E como o John falou, 29 mil sugestões, depois a maior consulta pública da história do Brasil, com 17 mil contribuições. Esse trabalho foi um trabalho de brainstorm e refinamento, em que não existia referência sobre como fazer esse trabalho, e foi uma metodologia que foi construída a diversas mãos, né, com a administração pública e o setor privado. Sempre presente Receita Federal, SESEX, Procomex, que deu suporte desde o início. Hernani, obrigado, Banco Mundial, pelo suporte que pôde dar com o financiamento e a cooperação, para que a gente pudesse ter pessoas espetaculares como a Cleci fazendo parte dessa equipe e trabalhando no mapeamento. Não podemos esquecer dos órgãos anuentes que se engajaram. A gente teve presença de Inmetro, de Exército, de Anvisa, de MAPA, CNPq, todos foram e participaram das reuniões relativas aos seus setores. E, John, eu acho legal da gente perceber como que fatores externos também nos ensinam. A gente começou com uma ideia de reuniões presenciais e com a pandemia a gente ficou assustado, achando que o trabalho teria que ser interrompido, e na verdade a gente se encontrou na metodologia, porque só chegamos aqui depois de 4 anos e meio porque iniciamos um trabalho também com reuniões online, porque se fosse depender de encontros físicos, a gente não teria conseguido chegar até o final devido à dimensão que é esse trabalho, aí que a gente teve praticamente 50 mil contribuições, somando as sugestões do mapeamento e a consulta pública, e a gente chegou num refinamento aí de abaixo de entre 1.500 e 2.000 atributos, retirando atributos desnecessários, redundâncias. E, gente, a gente vê isso como... E os organismos internacionais também veem esse trabalho como um trabalho inédito e com o objetivo de trazer a segurança jurídica e a objetividade na descrição das mercadorias ao setor privado. A ideia do cadastro de atributos, junto com o catálogo de produtos, vai trazer bastante segurança jurídica ao setor privado nas suas declarações de importação e no uso de licenças para múltiplos embarques, as licenças flex. Se a gente não tivesse o advento desse cadastro de atributos e disso, a gente também não teria a possibilidade de criar essa ideia da licença flex, que vale para múltiplos embarques. Então, é a base, é o alicerce de toda a ideia do novo processo de importação, e eu acho que hoje é o dia mesmo de celebrar e tirar as últimas dúvidas, e agora estamos com o sistema em produção. Vai ser uma data aí, 6/11/2023, vai ficar marcada aí por algumas décadas como um momento muito importante. Então é isso. Obrigado, John. Obrigado, Mirela, Márcia. Devolvendo a palavra aí para vocês. Até mais. Muito obrigado, Tiago. E agora nós vamos passar a palavra ao Hernani Checuti, do Banco Mundial, especialista em facilitação de comércio. Todos conhecem o Hernani e todos os tempos que passou conosco. Hoje, falando de Maputo. Por favor, Hernani. Boa tarde, John, Mirela, Tiago, Márcia, todos os participantes. Mais uma vez, a tecnologia viabilizando esse momento de lançamento e de contato entre todos nós. É um momento de celebração, porque é uma entrega, né? Uma visão que passou a ser
um projeto que se materializa com todo esse esforço que já foi relatado e eu acho que o mérito é essencialmente dos órgãos e do setor privado que entendeu a importância da iniciativa, o ineditismo do projeto, e eu acho que a mensagem é que o catálogo realmente atenda essas expectativas de previsibilidade, segurança jurídica, que retire do processo de importação, exportação, todas as possibilidades de desentendimento, litígio, discussões que acabam impactando o fluxo comercial e agora podem ser tratadas em um ambiente fora do processo propriamente de importação e exportação. Então, nós temos uma possibilidade de oferecer um serviço à comunidade do setor privado. Espero que o catálogo seja dinâmico, que consiga se acompanhar o desenvolvimento do próprio comércio internacional, eventualmente inspire outras administrações a buscar caminhos semelhantes. A gente vai ouvir agora há pouco, na sequência, a Gael Graub, né, que é a diretora adjunta da Organização Mundial das Alfândegas, com quem eu tive o prazer enorme de trabalhar na OMA por algum tempo. E é, mais uma vez, o Brasil buscando soluções que avancem na facilitação do comércio. Eu acho que facilitação é isso, não é só agilidade, é também previsibilidade, segurança, enfim, utilizar das ferramentas que nós temos para evitar qualquer tipo de dúvidas em relação ao processo. O trabalho é extenso, ele é materialização, ele vai entrar em produção. Eu tenho certeza que ainda vai precisar de muito apoio para o setor privado, para as empresas que ainda não estão 100% informadas. É no momento que entra na produção que, de fato, sensibiliza, principalmente aquelas pequenas e médias empresas que ainda têm menos acesso às informações por canais oficiais, por diversas razões, pela desconectividade com as agendas. Então, mas com compromisso de todos, né? Compromisso do Procomex, compromisso da Receita Federal, da Secretaria de Comércio Exterior, de seguir com essa agenda de comunicação, eu tenho certeza que vamos chegar a um bom destino e que os impactos da iniciativa serão sentidos aí no setor privado. Minha mensagem é, mais uma vez, de reconhecimento pelo trabalho feito, parabéns a todos e sucesso no lançamento oficial do catálogo de atributos. Hernani, muito obrigado John. pelas suas palavras e especialmente pelo apoio que você viabilizou junto ao Banco Mundial para que se levasse à frente esse esforço. Agora nós vamos ter as palavras da Gael, que o Hernani já mencionou. Ela é a diretora interina de Assuntos Tarifas e Comércio da Organização Mundial das Aduanas. Eu vou pedir para a Sara colocar o vídeo. Ela queria fazer isso pessoalmente, mas ela está num voo entre Madrid e Santiago, onde vai participar de um evento da Organização Mundial das Aduanas. Então, ela gravou um vídeo. Agora, eu peço que prestem atenção, porque ela fala bem baixinho. Não é que ela está contando nenhum segredo, não. É porque ela fala a si mesma, tá? Eu já tive várias reuniões com ela e confesso que tenho uma certa dificuldade de ouvir a Gael falando. Então, vamos ver se o nosso vídeo funciona. Nós já testamos agora. Greetings from the World Customs Organization, the WCO. I am Gail Gruby, Acting Director of Tariff and Trade Affairs. On behalf of the WCO and myself, I wish to congratulate Brazil on the launch of the product catalogue. This is a remarkable achievement. As we all know, having all of the required information at the time of declaration is the key to smooth and rapid clearance of cargo. But while the tariff classification and the usual required data elements on a standard declaration provide a great deal of this information, there are gaps. Where there are gaps in data, there are gaps in knowledge, and a much higher risk of delays when more documents are called for, or of shipments going through that are not compliant. This applies not only to the data needed for customs matters, but also to all of the data required by the many agencies with border measures in place for certain types of goods. Overcoming this need to have more data at the time of import or export has always been difficult administratively. The amount of data required, as well as the very different data elements that are needed for different types of goods,
has always made it difficult to justify the complications of creating a long and complex declaration with many fields for the traders to complete each time. The product catalogue addresses these major challenges by only requiring the data to be entered on the first transaction for a particular product. It greatly reduces the burden it adds for the trading community. And by linking to the classification, it means that it is only the additional information relevant to the type of goods that is required. So, for a small investment of time, traders can ensure that customs has the information it needs to clear the majority of shipments quickly and rapidly. At the WCO, we are following this development with intense interest. Given the multiple issues that this work addresses, we have had the pleasure of hearing of this development in multiple settings at the WCO. It has impacts or potential impacts which cover across so many different areas of facilitation, compliance, and also within my directorate, which covers classification, origin, and valuation work. Any measure that has such strong potential to improve compliance across revenue and regulatory areas while still acting to facilitate and quicken the clearance of goods will be of interest to many member countries. I would also like to acknowledge the way it was developed and implemented. This was the result of collaboration across government and with both the manufacturing and trading community. As such, it was designed to address real needs and to balance well all of the different interests. This type of collaborative approach acts as a strong model for other change programs aimed at improving customs procedures around the world. To conclude, let me once again say congratulations. Brazil is world-leading with this initiative, and the WCO applauds the work, the intent, and the way it was done. We greatly look forward to following the outcomes over the next few years as this goes into use in Brazil. Thank you for this opportunity to join you on Launch Day. Bem, além do conteúdo, é importante saber quem falou, porque, além do título dela, ela é a maior especialista no sistema harmonizado que a OMA tem. Então, as palavras dela têm um peso significativo. O interesse que ela demonstrou por esse processo também o tem. Então, eu parabenizo a todos que se envolveram com esse trabalho para chegarmos até aqui. Mas creio que ainda existe um grande desafio pela frente, que é o setor privado absolver e praticar a implementação desse novo processo. Então, a próxima parte da reunião foi estruturada com esta finalidade. Nós recebemos, como mencionei anteriormente, mais de 300 perguntas que nós organizamos de uma forma a facilitar o diálogo daqui para frente nesta reunião, e muitas delas, inclusive, repetidas, e aquilo que não for respondido durante o resto deste evento, o restante do tempo desse evento, estará incluído numa FAQ que será baseado nas respostas colocadas durante esse evento. E também, se você não viu a sua pergunta respondida, pode colocá-la no chat. Nós anotaremos e buscaremos a resposta junto à equipe da Receita Federal e da SESEX e será incluído no FAQ que eu mencionei. Vale a pena dizer também que essa reunião está sendo gravada e a gravação será disponibilizada no YouTube do Procomércio. Bem, nós temos um Dream Team para falar de atributos, que é o Sérgio Alencar, o coordenador operacional aduaneiro da Receita Federal, o Tiago Barbosa, que eu já apresentei anteriormente, a Alessandra Zambrano, que é a contraparte do Tiago dentro da Receita Federal, o gestor por parte da Receita Federal, o Elton Bussarello, que é o gerente do módulo catálogo de produtos, e o Vladimir Souza, o chefe da divisão de modernização na SESEX. A Márcia irá formular as perguntas e este Dream Team
irá responder as perguntas. Por favor, Márcia. Obrigada, John. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar com vocês, só para vocês terem uma visão. Como o John falou, recebemos inúmeras perguntas, né? Nós harmonizamos ali por temas. Então, nós vamos passar por 3 temas em especial. Iniciando com o cronograma, né? Foi o item com mais perguntas, né? Sobre interesse saber o desligamento da DI, a disponibilização dos atributos em ambiente de produção, os objetivos dos atributos, os atributos na prática, então algumas dúvidas ali do dia a dia, né? Na utilização dos atributos, canal para envio de dúvidas e contribuições sobre os atributos, revisão e atualização dos atributos, o módulo cadastro de atributos, o módulo catálogo de produtos e, por fim, penalidades, algumas perguntas sobre multas e penalidades. Bom, vamos lá, então, iniciando. Como eu falei, a primeira leva de perguntas é sobre o cronograma de implementação, né? Recebemos inúmeras perguntas, mas só resumindo, eu acho que em uma, que eu acho que resume a dúvida como um todo, é como a disponibilização dos atributos em ambiente de produção do portal, qual a nova expectativa para a obrigatoriedade do novo processo de importação e, consequentemente, da utilização do catálogo de produtos. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação aqui estar com vocês nessa tarde. E assim como todos aqueles que me precederam, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, interessados, aqui mais de 400 pessoas presentes no momento, e tenho certeza que muitos outros que ainda vão acompanhar depois essa nossa live sobre um dia tão importante, né? Mais um marco para o nosso comércio exterior, com a implantação dos atributos em produção. Eu quero agradecer realmente a todos vocês que colaboraram, né, que nem todos ressaltaram aí, foi um trabalho, um esforço colaborativo, né, e de muitos anos, né, que contou com o apoio também fundamental do Procomex nesse processo, o apoio do Banco Mundial. Então, foi um trabalho realmente muito cuidadoso, realizado a muitas mãos, e por essa razão a gente está muito confiante no resultado, embora tenhamos essa compreensão de que a gente vai amadurecendo ao longo dos próximos meses, próximos anos, vai aprender cada vez mais como trabalhar de forma eficiente com o uso dos atributos, porque a verdade é que eles vão nos ajudar muito a tornar o sistema mais inteligente e simplificar o cumprimento das obrigações, prevenir erros, e é por isso que a gente tem que comemorar muito. E a gente chega com os atributos hoje exatamente dando um passo fundamental para a migração da importação para o novo processo de importação. Com o dia de hoje, nós temos o catálogo de produtos que já estava em produção desde 2018, né, Sérgio? Na época, como gerente do catálogo de produtos. Desde 2018, as empresas já podem cadastrar seus produtos no catálogo. Mas era fundamental esse trabalho de harmonização, de identificação e de harmonização dos atributos para preparar realmente o ambiente para receber os produtos a serem catalogados pelas empresas, pois isso está pronto. Depois de passar aí mais de 6 meses em ambiente de treinamento, a versão completa dos atributos, receber novas contribuições que passaram por análise da CSEX, da Receita Federal, eles estão aí em produção para que vocês possam, de fato, iniciar esse cadastramento e se preparar para a utilização da nova declaração de importação, a do INPE. A gente sabe que temos uma meta estabelecida para o final de 2024, para o alcance do escopo de 100% das operações de importação passíveis de registro, né, através da do INPE. Então, conforme a gente tem percebido aí do amadurecimento dos mais diversos sistemas, recentemente agora tivemos outro fato muito importante, né, em que fizemos um teste controlado em ambiente de produção com o apoio do Ministério da Agricultura, né, e testando com sucesso o canal único da nova declaração de importação, com atuação conjunta, né, com transparência de um canal conjunto de atuação do Estado entre Receita Federal e MAPA. A gente tem
o nosso sistema de gerenciamento de risco já pronto, preparado para a utilização por todos os órgãos que se integram ao portal. Então, a gente chegou num grau de amadurecimento da nova declaração de importação que nos permite iniciar, de fato, essa migração ao longo de 2024 e acelerar ela a partir de 2025, com o alcance do escopo de 100%. Não há como se falar ainda em obrigatoriedade do uso da DWIMP, mas podem ter certeza que ao longo de 2024 a gente vai ter escopos de operações que passarão a ser privilegiados através da DWIMP, para que a gente possa, sim, ir trazendo as operações de importação para o portal único, para que, quem sabe, ao longo de 2025, a gente possa iniciar, acelerar um cronograma de desligamento da declaração de importação atual. Mas, evidentemente, que isso vai ser divulgado com antecedência, vai ser dado transparência para todos vocês, mas o fato é que, com a publicação dos atributos em produção, é um recado muito claro de que nós estamos muito próximos, né, de migrar a importação para o portal, e todos devem se preparar, compreender os conceitos que têm sido implementados, as inovações, adaptar os seus processos, treinar suas equipes, preparar os seus sistemas para as integrações necessárias para que a gente possa usufruir da melhor forma possível de todos os benefícios do novo processo de importação. Obrigada, Zambrano. Thiago, algo a acrescentar? Visão CSEX, alguma... Não, exatamente, só para não passar em branco, a gente vem trabalhando, né, nessas ideias do cronograma de desligamento e reforçar que esse cronograma vai ser montado em conjunto também com o setor privado, como todas as outras atividades do programa Portal Único foi feito sempre em parceria com o setor privado. Não seria o cronograma de desligamento, seria diferente. E acrescentar, agora sim, agora eu lembrei, tinha uma coisa assim para acrescentar, então. Estamos agora com um acordo de adesão assinado com todos os anuentes que eles precisam se integrar ao Portal Único até dezembro de 2024. Então, existe um compromisso, o portal novamente foi inserido no novo PAC, né? Foi inserido no novo PAC. E há um trabalho aí da Casa Civil de patrocínio forte para que ele se finalize e que a gente tenha realmente 100% das operações para dezembro de 2024. Se vocês olharem no cronograma, são 3 coisas que estão faltando para chegar a 100%. Modal terrestre, modal aéreo e Zona Franca de Manaus. São só essas 3 coisas, sendo que o modal aéreo já está na DI e só vai ter que ser plugado na DWIMP. Então, a coisa está andando num ritmo bem maior e ali a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente tendo tudo já bem planejado pelo SERPRO, né? O SERPRO entregando o cronograma de desenvolvimento, tendo isso mais bem acertado, vamos iniciar esse trabalho em conjunto com o setor privado, aqui com o Procomex também, para que a gente elabore e pense num cronograma de desligamento, tá bom? Obrigada, Thiago. E nessa linha tem a pergunta aqui sobre esse cronograma de desligamento, né? Já foi pensado como ele vai ser? Vocês pensam em realizar o desligamento por setor da economia, por exemplo, por modal de transporte, ou por fundamento legal de tratamento administrativo, tratamento tributário? Vocês já pensaram como possivelmente vai ser esse desligamento faseado, né? Esse cronograma de desligamento? Então, Márcia, a gente já pensou, a gente veio isso, pensamos em todos esses eixos diferentes de desligamento, né? Só que eu acho que quem tem que realmente nos dar esse guia onde vai ser menos impactante, porque a gente vai ter uma perna em cada canoa por um momento, é uma transição. É melhor que ter que pular de um barco para o outro de uma vez só, né? Ou só existe 2 formas, ou uma transição, né, com um desligamento faseado, ou um desligamento interruptor.
é menos traumático o faseado. E aí a gente vai ter que encontrar dentro do faseado que menos vai gerar impacto. E eu acho que só o setor privado para dizer se é por fundamento, se é por modal, se é por unidade, se é, entendeu? A gente tem que encontrar qual é a melhor saída, tá bom? O que a gente tem certeza é que sempre teremos a cooperação com o setor privado. Zambrano, algo a acrescentar nessa última? Não, até para não me repetir, na verdade é só a gente vai dar a devida transparência, como o Thiago mencionou, a gente vai consultar, vai tratar de escopos de operações que sejam viáveis de fato para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível. Mas, evidentemente, vai haver casos que vai ser fundamento legal, vai haver casos que vão ser tipo de operações específicas, né? A capacidade de órgãos anuentes que estejam envolvidos de darem esse devido suporte, como o Thiago bem ressaltou, né? A gente está trabalhando um cronograma para que todos estejam devidamente integrados à LPCO e à do INPE em todas as suas operações, né, sob a sua competência ao longo do ano que vem. Então, o importante aqui é a gente ter essa consciência de que, independente por onde for começar, qual vai ser o primeiro passo, a segunda fase, a gente vai trabalhar isso ao longo de 2024 e em 2025 vai ser de forma acelerada, né, com o alcance do escopo de 100% ao final do ano que vem. Então, para aqueles que ainda não começaram a preparar, né, os seus processos internos e a preparar suas equipes e pensar no desenvolvimento do sistema, esse é o grande momento para isso. Obrigada, Zambrano. Elton, ligando até, né, muitas perguntas assim, quanto tempo eu vou ter para cadastrar, preparar o meu catálogo de produtos, né? Você gostaria de agregar alguma coisa? Está muito ligado, obviamente, à obrigatoriedade, né, da utilização da do INPE, mas quanto tempo? Quanto tempo temos para preparar o nosso catálogo de produtos? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Veja, eu vou usar um pouquinho do que o Thiago e o Zambrano colocaram. Não cabe a nós, nesse momento, definir um limiar de tempo para você usar o catálogo de produtos. O que nós vamos trabalhar é para disponibilizar o quanto antes tudo o que falta para que a entrega do Pucomex seja completa. E são entregas pequenas. Hoje nós estamos entregando em ambiente de produção os atributos que já foram estudados e classificados até agora. Então, hoje é possível criar um produto dentro do catálogo. E eu acho que a melhor definição é essa. Nós estamos com o ambiente sendo melhorado a cada dia, estamos com entregas a cada dia, e hoje essas entregas permitem um catálogo completo, permitem que eu cadastre corretamente e completamente um produto. Então, eu não diria que o mais importante é pensar quanto tempo eu tenho. Eu acho que o mais importante é pensar que hoje eu já posso. Então, a partir de hoje, eu já estou ganhando tempo. Eu já posso começar a fazer o meu catálogo e usar esse tempo a meu favor. Eu acho que essa é uma linha de pensamento muito mais importante do que pensar de trás para frente. Quando o meu prazo acaba, para ver quando eu começo. Eu prefiro pensar que hoje eu posso começar. E a qualquer momento em que as próximas evoluções do portal precisarem ou prescindirem do catálogo de produtos, eu já vou estar preparado. Então, Márcia, a minha resposta é comecem. Comecem hoje e aproveitem que nós estamos cada vez mais prontos para receber esses produtos. Obrigada, Elton. Bom, nós entramos no segundo bloco, que é da disponibilização dos atributos no ambiente de produção, né? Eles já estão em ambiente de produção, mas havia várias perguntas se subiriam todos os atributos para produção ou em capítulos, né? Porque acho que fizeram um paralelo com a subida para o ambiente de treinamento, lembra que foi por capítulo, né? Então, estão todos no ambiente de produção já? Sim, a data era hoje, notícia Syscomex número 45 de 2023, se não me falha a memória, definindo a data, foi hoje, então, nessa madrugada, as equipes no SERPRO fizeram esse update, subiram todos os atributos que nós já tínhamos como
como testados e aprovados em ambiente de treinamento. Nós fomos informados hoje de manhã sobre algumas instabilidades. Algumas pessoas relataram problemas para fazer o download da lista completa dos atributos. Então, primeiro, a gente agradece pelo aviso. Segundo, a gente parabeniza essas pessoas, essas empresas, que demonstram que estão, sim, antenadas sobre o que está acontecendo. No primeiro dia, eu já quero saber quais são os atributos para começar a trabalhar. Nós fizemos uma pequena correção no ambiente de produção agora ao meio-dia e eu acredito que já está completamente resolvido. Então, os atributos, todos os que estavam em treinamento estão disponíveis, já em ambiente de produção, já podem e devem ser utilizados. E, claro, gente, qualquer coisa que vocês notarem, tem os 2 canais, por favor, Comex responde ou abrir o chamado no Serpro, que a gente está aqui correndo atrás para que tudo funcione de forma mais adequada possível. Obrigada, Elton. E outra pergunta que tinha várias, né? Outra pergunta aqui que foi sucesso nessa compilação. Os atributos que subiram para o ambiente de produção são os mesmos que estavam no ambiente de treinamento? Todos os atributos que nós viemos colocando esse ano de forma escalonada, lá no ambiente de treinamento, foram colocados agora no ambiente de produção. Mas eu queria colocar um parênteses, né? Colocar esse todos entre aspas. Por óbvio, alguns atributos que nós subimos em ambiente de treinamento se mostraram não muito adequados, nós tivemos pouquíssimos casos. Então, é claro, alguns atributos foram apontados ou vistos por nós, pelos nossos colegas aqui, como não necessariamente corretos. Então, nós já fizemos esse primeiro trabalho, essa primeira limpeza, e aos presentes, principalmente aos colegas de TI, lembrar que existe uma pequena mudança, né? Os atributos tinham um código lá no ambiente de treinamento e o mesmo atributo que está vinculado às mesmas NCMs para descrever os mesmos produtos, ele subiu hoje com um novo código dentro do ambiente de produção. Mas, tirando isso, a resposta no geral é sim, vocês vão encontrar os mesmos atributos. E Elton, nessa migração, então, quais sistemas foram impactados, né? Está falando de catálogo de produtos do INPE e LPCO, então subiram atributos de produto, do INPE e de LPCO também? Sim, hoje nós subimos todos os atributos que nós tínhamos. Então, hoje, voltando àquela fala sobre o portal é um ambiente vivo que vem crescendo e tal, hoje os sistemas que eu tenho que sofrem, entre aspas, esse reflexo imediato da carga de atributos é a do INPE. O Zambrano falou, a do INPE está disponível, embora não esteja obrigatória, a LPCO e o próprio catálogo de produtos. Ou dito de outra forma, o primeiro impactado é o catálogo de produtos. E todos os que leem no catálogo de produtos, todos aqueles que são os usuários do que o catálogo de produtos tem a prover, eles acabam impactados por tabela, que é a do INPE e a LPCO, pelo menos hoje. Perfeito. E só reforçando, também tinha várias perguntas. O atributo ele impacta na ADI? O atributo ele vai ser utilizado na declaração de importação ou somente na do INPE? Bom, não sei se alguns dos meus colegas querem complementar, mas não. Hoje nós trabalhamos pensando só em do INPE. Nós não temos previsão de alguma adaptação para a utilização dos atributos na DI. Hoje a DI, pensando em 3 fases, presente, passado, futuro, a gente enxerga a DI no presente e no passado, enxerga do INPE no futuro. E os atributos do catálogo de produtos estão sendo construídos na visão de futuro. Perfeito. E a última pergunta aqui desse bloco é se os atributos disponibilizados em ambiente de produção já contemplam a Zona Franca de Manaus. Ali tem operações diferenciadas, né? Então, na verdade, os atributos eles se referem às NCMs, né? A Zona Franca de Manaus ela vai ser trabalhada agora para que em 2024 a gente possa viabilizar, né, tanto a internação como a nacionalização. E, evidentemente, que tem órgãos anuentes, né, como o próprio SUFRAMA, que é fundamental, e que também participou, naturalmente, do projeto. Né?
se o Thiago quiser complementar, mas sim, o trabalho dos atributos foi feito para ser completo. Evidentemente, vai precisar de amadurecimento, né? Algumas coisas a gente pode perceber necessidade de ajustar ou complementar ainda para frente. É isso mesmo que o Zambrano colocou, né? Vai iniciar, inclusive, agora um mapeamento mais amplo da Zona Franca, né? De forma transversal, vendo tanto o procedimento aduaneiro quanto o procedimento da SUFRAMA para a parte de importação dos insumos. E, assim, a gente já teve, né, como SESEX, conversas com a SUFRAMA e levantamos, inclusive, se vocês olharem no ambiente de treinamento, já existe os LPCOs para industrialização, para PEXPAN, para consumo dentro da Zona Franca. E, basicamente, foi compreendido que a descrição dos produtos não interfere ali na Zona Franca de Manaus. A necessidade aduaneira já foi analisada pelo mapeamento. O que tem de atributos novos que vão ser pendurados nas NCMs é a lista LIPS, né? A lista de insumos padrões da SUFRAMA, porque é nesse tipo de atributo, esse tipo de campo, que é o que faz a categorização dos insumos autorizados a serem importados para cada produto a ser industrializado. Então, basicamente, é trazer a LIPS, né, a lista de insumos padrões da SUFRAMA, para dentro do catálogo do cadastro de atributos, tá? E esse atributo não vai ser um atributo de catálogo, vai ser um atributo de LPCO do LPCO da SUFRAMA, tá bom? Perfeito. Bom, entramos no bloco seguinte, que é objetivos dos atributos, né? Uma pergunta também veio várias vezes ali: o que se espera com os atributos, né? Quais são os objetivos, o motivo da implementação, né? Uma visão, acho que seria interessante uma visão receita SESEX daí do que se espera com essa mudança na forma de escrever os produtos. Olá, Márcia, boa tarde a todos nesse evento, pelo menos para a gente tão esperado. Repito aqui as palavras de todos que me antecederam nos agradecimentos, não só da equipe de trabalho nossa interna, que foi uma equipe pequena, mas que trabalhou bastante, como de toda a iniciativa privada, né, que se engajou nesse projeto, desde o início, participando dos fóruns de debate, participando das reuniões inicialmente presenciais, depois virtuais, e depois batendo recorde de contribuições no portal, na plataforma que é de consulta pública do governo, né? Realmente foi bastante gente colaborou. Vamos então para os objetivos e atributos. Quando a gente começou a pensar sobre catálogo de produtos e atributos, foi sempre no intuito da facilitação, né? Dentro do grande programa de janela única do comércio exterior, que já era uma recomendação das Nações Unidas, depois veio como item do Acordo de Facilitação de Comércio, existe uma recomendação da Organização Mundial de Aduanas também. Dentro desse grande escopo de janela única, vem sempre a questão da facilitação. E uma das premissas de uma janela única é: a informação tem que ser prestada por aquele que a detém no momento que ele a tem. Então, a ideia, e ela precisa ser reutilizada por todos os órgãos que forem intervir nesse processo, seja de importação ou de exportação. Então, qual foi o objetivo principal do catálogo de produtos? Inicialmente era esse: era o detentor da informação, que é o importador. Ele vai fornecer essa informação, em vez de ele fornecer essa informação a cada nova importação, ele vai fornecer uma única vez, no momento de catalogar esse produto. E a reutilização basta simplesmente ele utilizar o código que vai ser gerado no cadastro do produto, no catálogo de produtos. E a gente não queria simplesmente, para quem aqui é mais antigo no comércio, vai lembrar do cara preta do Siscomex Importação, antes do Siscomex Importação, que era um sistema residente no computador, no desktop de cada um, que existia um catálogo de produtos lá. Naquela época, era simplesmente dois campos. Um era o código enorme, onde você descrevia. E você, naquela época, você já podia fazer a reutilização daquele catálogo. Só que isso era interno no desktop do despachante ou
da pessoa que trabalhasse com importação dentro da empresa. Então, a gente pegou aquela ideia original e expandiu ela de uma forma bem ampla, que é, na verdade, a gente criou esse catálogo não só no desktop, mas a Receita Federal e a SESEX bancou o custo com o banco de dados, né? Então, esse é um banco de dados que não há custo para os usuários, esse é bancado dentro do Portal Único, e a gente destrinchou a questão do campo texto, que ele tem muita possibilidade de erro, para atributos parametrizáveis. Qual é o objetivo disso? Basicamente, a gente utilizar a inteligência artificial, ou, mais ainda também, utilizar motor de regras para quais objetivos? Né? Vamos pensar o principal aqui, que é a classificação fiscal. Né? Então, tem certos atributos que eles determinam se a classificação fiscal está bem escolhida ou não, e a gente pode, através desse motor de regras, fazer já não só para a Receita Federal, como também para o simulador, para os importadores fazerem teste. Então, um dos principais objetivos é a classificação fiscal. Um outro objetivo muito importante para a Receita Federal é a questão da valoração. Né? A gente já tinha e ainda existe nos Comex Importação a nomenclatura de valoração e estatística, que é basicamente isso. Qual é, dentro daquele grupo de possibilidades que o NCM traz de produtos, tentar separar, porque a gente sabe que tem produtos muito distintos, com valores muito distintos ali dentro. Então, um segundo objetivo para a Receita Federal é a questão da valoração. Então, é importar aquilo que a gente tinha na NVE para dentro do catálogo de produtos. E, depois disso, uma óbvia utilização, um ótimo objetivo é a questão do tratamento administrativo, que eu vou passar a palavra para o Tiago para falar um pouquinho, então, não só do tratamento administrativo, como o próprio licenciamento pelos órgãos anuentes. Tiago. Opa. O tratamento, os atributos vêm ajudar bastante a análise dos órgãos, porque grande parte da análise, ou na verdade, toda a parte da análise de licenciamento de autorização prévia são critérios objetivos, né? Diferente da análise da Receita Federal ou dos órgãos de fronteira, Agricultura e Anvisa de fronteira, onde você faz análise de risco para definir uma parametrização de uma declaração de importação, o deferimento ou não de um licenciamento ele é objetivo. Ele é relacionado ao que está descrito ou não na norma. Tendo as informações estruturadas, isso permite uma automação na análise e deferimento das licenças. Isso pode ser visto com o Inmetro, que construiu todo o sistema deles. Hoje, o Inmetro já é possível fazer importação via do INPE de Inmetro, que tem a anuência do Inmetro. Então, vocês podem tentar lá painéis solares, rodas, pneus, máquinas de lavar, e assim sucessivamente. E vocês vão analisar que ao preencher o LPSO, esse deferimento é automático, ou a abertura de exigência identificando qual campo não está condizente com as suas bases de registro e certificado dentro do Inmetro. Então, esse ganho para tratamento administrativo, análise das licenças, é um salto enorme de automação, além do uso da licença Flex, que é o licenciamento para múltiplos embarques, aonde passa a ter uma autorização que vale aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E o segundo ganho também é o ganho conjunto com a aduana, pensando em aduana lato sensu, né, em proteção de fronteira, aonde MAPA, Anvisa e Receita têm a capacidade do uso dos atributos para construir cada vez regras mais refinadas para a parametrização, né, das declarações para canais diferentes de verde. O objetivo é sempre reduzir o volume de carga selecionada, tendo o maior achados de não conformidade dentro dessas importações, porque aí você apresenta que o Estado está fazendo um trabalho eficiente e fazendo o seu controle e proteção da fronteira brasileira. Obrigada, Sérgio, Tiago. Agora, entrando no nosso próximo bloco, né, de atribuição prática, então são dúvidas ali no dia a dia, né, da utilização dos atributos, né? A primeira
é como saber os atributos do meu produto. Tá? A pessoa até colocou a NCM dela. Não sei se você, Elton, você que vai nos ajudar nessa. Vamos ver se eu consigo. Essa minha internet ajuda aqui. Sou eu que vou ajudar se a internet me ajudar, né? Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Só para ajudar aqui, quando começou aqui a live, Márcia, eu fiz o teste exatamente de chegar aí onde o Elton está e baixar. Eu baixei em JSON, tá, na produção. Demorou meio minuto e baixou. É um arquivo bem grande. Tem Então, assim, Excelente, Sérgio. primeira, baixou. Tá aqui inteirinho. vocês conseguem ver minha tela aqui? Sim, sim, Elton. Ok. Essa é a página do Integre Seu Sistema. Então, aqui eu tenho diversos links que vão me ajudar um pouco como é que eu faço o processo de integração. Mas o que eu quero aqui, vamos ver se eu consigo chegar. Ficou exatamente como... Não, ainda não. Só um minutinho. Vamos tentar novamente. Não. Ele não deixa eu trocar aqui. Última tentativa, senão a gente vai explicar de forma verbal. Vamos tentar. Acho que agora eu consigo. Consigo. Então, aqui, dentro dessas instruções para fazer a integração do sistema, eu tenho aqui no item 9, 4 links que me permitem baixar toda a lista de atributos, ou em formato XML, ou em formato JSON. Dos atributos que estão no ambiente de produção e daqueles que estão no ambiente de treinamento. Então, aqui é a primeira forma de fazer. Eu baixo a lista de atributos e verifico quais os atributos, produção ou treinamento, que estão vinculados àquela NCM que eu preciso. Mas é difícil. Não, é simples, eu vou baixar o arquivo. O arquivo precisa ser manipulado. Sim, precisa. Eu vou baixar um arquivo bastante grande, dentro do qual eu preciso encontrar quais são os atributos. O que nós oferecemos como uma forma de minimizar esse problema ou essa necessidade? Eu tenho o acesso... Aqui já foi... Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu tenho a outra forma, que é o sistema Classif. Eu posso simplesmente pesquisar em qualquer ferramenta, Classif, vou chegar na página oficial aqui do GovBR, com a descrição das ferramentas de comércio exterior, e eu vou acessar o sistema Classif como acesso público. Vejam que o link estava lá dentro da página, eu acesso o Classif, perfil público. O Sérgio vai me brindar agora com 1 milhão de telinhas, para eu dizer que eu sou um ser humano. Foram poucas. E aqui eu vou pesquisar. Márcia, você consegue ler para mim, por favor, qual era a NCM da Consigo, nossa sim. pergunta? É 8504 4090. 8504 4090.
40,90. Consultar importação. Dentro do consultar importação, eu tenho uma aba, atributos vinculados. Que, claro, como todas as vezes em que a gente tenta mostrar alguma coisa ao vivo, ela dá um problema, né? Por óbvio, como a gente sempre tentou. Vamos tentar um outro. Provavelmente isso é devido ao erro que nós ainda estamos enfrentando dos atributos colocados hoje no ambiente de produção. Eu recebi a mensagem do CEPRA ainda há pouco que eles conseguiram corrigir e nós já temos mais um probleminha para ser corrigido. Mas o caminho, a resposta para a pergunta que foi posta já é exatamente esse. Ou eu baixo todos os itens num único arquivo e manipulo aquele arquivo para saber o que eu preciso saber, ou eu utilizo o Classif, e dentro do Classif eu localizo a NCM que me interessa e ali eu tenho hoje uma lista de atributos vinculados. Então, nessa tela, como vocês não podem ver, e eu preciso que vocês acreditem em mim nesse ponto, a gente vai ter a lista, então, de todos os atributos que estariam, no caso, eu estou olhando em ambiente de produção, na tela do Classif de acesso público. Vai mostrar. Elton, em treinamento funciona. Talvez, mas eu não vou arriscar aqui porque a resposta vai ser a mesma, gente. Vocês vão encontrar o que vocês precisam nessa aba dessa tela dentro do Classif. Então, são os dois caminhos, Márcia, que eu reputo como os mais tranquilos para você conseguir a resposta dessa informação. E, Elton, essa pesquisa que você fez, você não é representante de algum importador? Essa é uma outra pergunta. Não. Perfil público, acesso público. Certificação digital? Você estava com a certificação? Não. Ele só pergunta... Público. É acesso público. Um parênteses, a gente enfrenta, de vez em quando, alguns problemas de uso indevido não é o melhor termo, né? Mas uso indiscriminado, excesso de robôs fazendo acesso ao sistema. Então, mesmo na página de acesso público, onde você não precisa ser usuário do Portal Único, onde você não precisa de certificado digital, você precisa eventualmente passar por um CAPTCHA daquele só para indicar que você não é um robô fazendo um uso massivo para a extração de dados. Nós temos ferramentas dentro do portal que permitem integração, extração de dados, etc. Então, eu diria que não é necessário em nenhum momento do ambiente o uso de robôs. Então, eventualmente, a gente pergunta até no perfil público, né, para a pessoa comprovar que ela é um ser humano normal. E, Elton, nós tínhamos ali também os atributos do ambiente de treinamento na página do projeto Mapeamento e Definição dos Atributos. Ele tem uma planilha, né? Isso era muito interessante porque a base de dados é a mesma, só que eles mostram de uma forma diferente, né? Ali no Integre o Seu Sistema é a NCM com os atributos e na página do projeto Mapeamento e Definição dos Atributos começa pelo atributo e na NCM onde ele impacta, né? Vai continuar? A gente vai ter ali os atributos de produção lá na página do projeto Mapeamento e Definição dos Atributos? Márcia, o projeto Mapeamento está chegando ao fim. Projeto Mapeamento. Nós mapeamos os atributos. Nós rodamos com todos e com o apoio do Procomex, etc. Eu anoto aqui como uma sugestão para que a gente mantenha ou ativo e atualizado nessa página, ou que a gente traga essa visualização em forma de planilha para essa página lá do Integre o Seu Sistema, como mais uma possibilidade, né, de um acesso, nesse caso, também na parte pública, né? Eu poderia acessar e conseguir baixar os arquivos na parte pública. Mas hoje eu não consigo garantir que a gente vai manter atualizado e com a mesma frequência de atualização o que está disponível na página do mapeamento. Como um detalhe, isso que eu mostrei para vocês lá no Integre Seu Sistema, aqueles 4 links, eles são gerados todas as noites por uma rotina automatizada, enquanto que a planilha não, ela demanda um pouco de trabalho manual para que a gente transforme aquilo do automatizado para planilha. Então, isso está anotado aqui no nosso roadmap aqui para os próximos passos. Excelente, porque como dá essa visão diferenciada, né? Acho que é bem interessante para análise pelo setor privado ali dos atributos, tá?
E Elton, ainda nessa linha, tem a seguinte pergunta. Há material técnico que traz o formato do arquivo a ser submetido para os relativos aos atributos, né? Guias gerais que contêm o arquivo, template e outras guidelines sobre os atributos? Tem lá dentro daquela guia do Integre o seu sistema, vou procurar ver se eu consigo mostrar para vocês online. Lá nós temos todos esses templates, todas as características necessárias para o arquivo, para que você possa fazer o cadastro automatizado, né? Utilizar a API para automatizar o cadastro e tal, os produtos. Vamos ver se eu consigo. Elton, enquanto isso, estou olhando aqui no chat, realmente o Zeik, né? Informou que realmente está dando esse problema ali, tentando acessar pelo Classif, mas é algo que vai. Esse é o caminho, né, Elton? É só uma questão que vai ser solucionada pelo SERP. Isso, tá. Vamos tentar compartilhar. Mas sim, a resposta o caminho é aquele dentro do Classif, e é mais um problema relacionado com a subida dos atributos. A gente tem muitos atributos para colocar em produção. Então, a gente está enfrentando alguns probleminhas aqui, estamos corrigindo à medida em que eles estão aparecendo. Então, dentro da documentação do Portal Único, eu encontro aqui a lista da API, de tudo que eu tenho dentro da API. Aqui na API pública eu tenho o catálogo de produtos. Dentro do catálogo de produtos eu tenho a descrição de todos os serviços que essa API fornece. E eu tenho, por exemplo, um serviço para incluir ou retificar produtos. Aqui dentro eu tenho, por exemplo, né, que é o que ele exibe de imediato, o modelo que é necessário para consumir esse serviço e exatamente fazer o upload do arquivo e tal. Então, ele existe ali ou na forma de um exemplo ou na forma do modelo para que seja feita a automatização. Tem a API dos atributos também, né? Voltando ali. Também. Mas acho que é o caminho mais fácil ter esse arquivo, esse formato, tirando ali da descrição da API do catálogo. E, Elton, há um layout em Excel para o upload em lote das informações dos atributos? Não, a gente não tem uma planilha em XLS, né? Embora aquele formato ele já esteja da forma como você vai fazer o upload completo. O que é um caminho não ortodoxo, mas que talvez seja um pouco mais simples, é você fazer o caminho inverso. É você logar no Portal Único como representante do importador ou importador, acessar o módulo catálogo de produtos, você cadastra um produto como teste e exporta esse produto. O arquivo que você vai receber dessa exportação, ele tem exatamente o mesmo formato necessário para a importação do produto do outro lado. Eu acho que esse é o formato mais simples de você obter um arquivo exatamente como você precisa para fazer o upload, de uma forma simples e utilizando os dados da NCM do produto que você precisa e que você vai trabalhar. É uma forma mais fácil, embora a gente chame de não ortodoxa, porque não é nenhum dos itens que a gente tem específico lá dentro da documentação, mas ela funciona tão bem quanto. E no lugar de você ter um exemplo genérico, como aquele que eu coloquei na tela, você vai ter um arquivo de um produto da NCM com a qual você trabalha. Então, eu acho que é uma coisa muito mais próxima e talvez seja mais interessante até do que um arquivo no formato XLS. Detalhe que a maioria dos sistemas de planilha eletrônica consegue manipular esses arquivos. Então, também é uma forma
embora não a direta, como está colocado na pergunta, e você chegar a essa informação, a ter esse guia do que você precisa fornecer no arquivo. E, Elton, o que está sendo pensado para facilitar a gestão dos atributos, né? O que vem por aí para auxiliar o setor privado nessa gestão? Eu mostrei para vocês aquela listinha, né? Na verdade, eu mostrei a aba onde não aparece a lista de atributos, mas é onde vocês vão encontrar os atributos dentro do Classif. Nós estamos prevendo para o próximo semestre mais uma mudança no Classif. Nós pretendemos colocar mais uma aba naquela lista, onde eu vou ter uma espécie de simulador do catálogo. Então, eu uso o Classif como uma ferramenta de auxílio à classificação, ou ele me auxilia a classificação do meu produto, ou eu já sei a classificação e eu estou só lá no Classif para confirmar quais são os atributos. E eu teria mais uma tela onde eu poderia simular o cadastro. Bom, muito bem, o meu produto é esse aqui, eu conheço porque é o produto com o qual eu trabalho. Eu tenho que a classificação fiscal dele é essa aqui. Eu vou usar o Classif para abrir uma janela com um simulador. Então, vamos ver como seria o funcionamento do catálogo de produtos para eu cadastrar o meu produto nessa tela. Então, você tem uma camada a mais de confirmação de que aquela classificação que você fez para o seu produto está correta, de uma forma antecipada, no lugar de preparar tudo e lá cadastrar o produto e descobrir que há algum problema. E é feito como um simulador, então você também não precisa, eu quero saber se é no ambiente de homologação, de teste ou disso, eu posso usar o Classif, que tem um perfil público, inclusive, no qual nós pretendemos colocar na próxima release esse simulador do catálogo de produtos, né? A gente fez algum brainstorm aqui, já com alguns usuários, com o nosso pessoal interno, chegamos à conclusão que era uma evolução bacana para colocar lá dentro. Nós temos, agora já não é mais na API pública, então, para quem acessa a API de forma logada, para quem é usuário, usa certificado digital e etc., nós temos a possibilidade de extração dos atributos com alguns filtros. Nós vamos colocar isso à disposição agora na virada do ano. Então, eu não preciso baixar todos os atributos de todas as NCMs, eu posso baixar só daquilo que me interessa. Hoje, nós estamos finalizando o desenvolvimento e vamos colocar no ar os filtros por objetivo, por NCM e etc. Então, são uma série, 3 ou 4 filtros que podem ser, inclusive, combinados e fazem com que eu consiga trazer um set bem menor de atributos, de NCMs, muito mais próximo do que eu trabalho. A gente entende que isso facilita o trabalho, o uso de recursos, etc., do lado da iniciativa privada. Nós pretendemos melhorar, então é bacana que a gente está terminando, vai testar agora, vai colocar no ar na virada de ano agora, provavelmente, e a gente já tem um upgrade para esse serviço que é um upgrade do que já existe. Então, a gente vai melhorar esses filtros. Vocês vão receber o release agora, na virada do ano, com uma série de filtros, e a gente já está trabalhando para que eu tenha uma possibilidade de filtrar por uma única NCM, por exemplo. Não, eu quero usar o serviço para trazer os atributos da NCM e tal. Então, isso deve facilitar bastante. Por último, a gente disponibiliza também um arquivo que mostra para você uma espécie de changelog, que fala para você quais os atributos, quais as NCMs sofreram alteração de um dia para o outro. Então, você consegue verificar nesse changelog se as alterações que houveram no ambiente de produção, nos atributos, de ontem para hoje, afetam aquilo que você trabalha. E aí você pode decidir se vale a pena ou é necessário baixar o arquivo de atributos. A gente entende que a combinação disso, eu poder olhar no changelog se há alteração significativa e com impacto nos meus produtos, mais uma série de filtros que permitam que eu extraia daquele arquivo, que hoje é bastante grande, só os atributos, de repente, que são do meu domínio e que foram alterados, por exemplo, vai deixar a ferramenta realmente mais útil. Tá? Você vai despender muito menos recurso de TI e vai processar, receber e processar só aquilo que é importante. Eu vejo, Márcia, que hoje do catálogo e do cadastro de atributos, né, como todas seriam as mudanças que mais vão trazer melhorias para o pessoal. Eu queria fazer um comentário. Do nosso ponto de vista, o catálogo de produtos ele é um produto maduro. Ele não vem, o Sérgio descreveu um pouquinho ali no começo,
a gente já está nessa fase de apresentar esses pequenos incrementos, pequenas melhorias, porque o catálogo de produto, enquanto ferramenta, ele é maduro. Ele já foi testado de várias maneiras, ele já recebe, ele já tem produto cadastrado, a gente já tem uma série de usuários, a gente bate bastante nele, porque ele é parte muito importante da DoIMP, então cada pequeno avanço na DoIMP envolve testes e retestes em cima do catálogo de produtos enquanto ferramenta. Aí isso se estende também para o cadastro de atributos. Então, a forma dos atributos, o fornecimento e tudo mais dos atributos para os muitos sistemas do Portal Único, isso é uma ferramenta madura. O que não é maduro no processo do comércio exterior brasileiro é descrever um produto utilizando atributos. Então, às vezes, eu participo desses eventos, diálogos, etc., e eu percebo isso. Às vezes, a gente fala com muita tranquilidade e aponta poucas mudanças na ferramenta, catálogo e tal, porque essa ferramenta está madura. Eu gostaria que ninguém confundisse com o uso da ferramenta. Eu entendo que esse uso da ferramenta, a maturidade de todos nós, dos dois lados, ela vai ser atingida lá quando a gente realmente tiver a obrigatoriedade e uso massivo da DoIMP. Aí é que nós vamos ser realmente expostos a essa nova realidade de descrever um produto dentro do catálogo usando atributos. Então, eu imagino, né, enquanto gestor, enquanto atuar como PO, como gestor dessas ferramentas, que vai ser a partir desse momento que nós vamos começar a ver novos upgrades realmente grandes. Porque aí o processo de maturidade, o uso que nós vamos fazer disso, vai nos levar a entender exatamente. Aí sim eu vou ter demandas de vocês, porque na verdade são as demandas de vocês que fazem com que os produtos do nosso lado melhorem, as ferramentas melhorem. E aí que nós vamos começar a ter essas demandas que vão gerar realmente, nossa, agora nós temos uma mudança drástica, significativa. Até lá, nós vamos ter essas pequenas mudanças, nós tentando fornecer ferramentas que tornem o catálogo de produtos mais atrativo para que mais e mais empresas usem o quanto antes, para que o uso seja massificado, para que o uso seja maduro, atinja a maturidade, e aí sim a gente vai ver novas evoluções. Perfeito, perfeito, Elton. Uma outra pergunta: o que fazer se o atributo não se refere ao produto que estou cadastrando ali no catálogo de produtos, ou se o importador não tem aquela informação? O que quem está preenchendo ali, o despachante aduaneiro, o importador deve fazer? Tá. Na verdade, são duas perguntas, Márcia, são duas coisas que podem acontecer. Eu não ter a informação, tem duas formas de atacar. A primeira delas é buscar a informação. Então, ela pode ser um não problema, ela pode ser só uma falta da informação naquele momento. Eu preciso preparar melhor para poder utilizar aquilo. E eu acredito que isso não seja algo que vai acontecer com tanta frequência, né? Você não conhecer o seu produto a ponto de não saber um atributo do seu produto. O que eu imagino que possa e vai acontecer bastante, se vocês lembrarem da fala anterior, até a gente chegar na maturidade do processo de descrever um produto pelos seus atributos, é que talvez o atributo não tenha, por exemplo, todos os dados na sua lista de domínio. Eu preciso informar a apresentação do produto. Aí lá, quando eu abro a listinha, fala que ele pode ser em pó ou em grânulos, e o meu produto é líquido. Então, talvez não haja nenhum erro. Talvez simplesmente essa lista devesse incluir o líquido, e até hoje a gente não teve um uso massivo, pessoas usando esse produto, entendendo o produto, para nos apontar. Olha, não é comum, mas esse produto também pode aparecer como líquido. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Não é não ter a informação, é ter a informação e perceber que há uma oportunidade de melhoria, um risco positivo, oportunidade de melhoria ali. Para isso, eu tenho a ferramenta do Comex Responde, está lá embaixo, no rodapé das páginas do Comex, mesmo no acesso público, onde vai haver um formulário que você vai fazer essa identificação. Também existe hoje, eu acho que não sei se o Thiago e o Vladimir vão ter que comentar um pouquinho, hoje a gente recebe sugestões dos atributos através de um formulário LPCO lá no ambiente de treinamento. Então, a princípio, né, como existe hoje, eu tenho essas duas janelas, o Comex Responde ou usar como sugestão de melhoria do atributo aquele formulário LPCO específico.
E o outro problema é eu ter identificado uma falha qualquer. Então, eu tenho também lá no rodapé um link nas páginas do Portal Único, inclusive na página inicial, para abrir um chamado no CERP. Eu vou informar o CERP que há um problema que é desse sistema. Por exemplo, eu mostrei para vocês, aqui ao vivo, para fazer passar vergonha, eu não consegui abrir a lista de atributos dentro do Classif. Então, na verdade, o que eu deveria fazer agora, se eu não tivesse o contato do chefe de desenvolvimento, era abrir um chamado no CERP para falar, escuta, não está funcionando. Então, hoje, o que eu vejo é isso. Ou você precisa estudar o seu produto, que eu não acredito que vá ser muito o caso, ou você achou uma oportunidade de melhoria dentro dos atributos, ou você achou algum defeito que você precisa nos informar através do acionamento do CERP. Uhum. Não, perfeito. E até emendando no item seguinte, que é esse canal para envio de dúvidas, né? Porque o LPCO, ele foi descontinuado, né? Um pouquinho antes de subir, se não me engano, em setembro. Então, o Thiago não está conosco, mas que a informação da CSEX é que seria aberto um pouquinho mais para frente, né, Sérgio? Você... Sim. Na verdade, a forma que a gente coletou as dúvidas finais foi exatamente depois que a gente teve a consulta pública, publicamos o resultado da consulta pública, a gente colocou em treinamento ainda para uma segunda rodada, né, de contribuições. A forma que a gente achou de coletar essas informações foi através do formulário do LPCO. É muito fácil a gente construir ele. E a gente deu uma descontinuidade nele só momentaneamente, mas ele vai ser a ferramenta oficial da gente receber as sugestões de inclusão, exclusão ou de alteração de atributos. Né? A gente ainda está construindo esse processo de como vai ser essa revisão, mas não vai ser menos do que 6 meses, né, da inclusão de novos atributos, porque a gente quer dar previsibilidade no processo. Entretanto, existem alguns momentos em que vai ter que haver uma criação de algum atributo nesse corte de 6 meses. E qual é? É o que já acontece hoje na prática, com alguns órgãos anuentes que, por algum motivo, uma questão legal, uma questão normativa interna, que eles necessitam de uma nova informação ou mesmo de colocar um NCM ou um capítulo ou uma subposição, alguma parte do NCM para anuência, né? Chega uma determinada norma, uma determinada legislação, e aí eles fazem essa solicitação para a SESEX, esse processo normal, que vai ser equivalente à criação do destaque. Então, muitas vezes, essa criação não pode aguardar até um prazo de 6 meses para ser incluído esse novo atributo que vai condicionar um tratamento administrativo ou mesmo um licenciamento específico, né, de algum órgão. Então, isso pode ocorrer da gente ter necessidade de criar um atributo novo, né, nesse momento. Isso não tem a ver com a questão das sugestões que a gente vai receber. Então, a questão das sugestões é essa forma de tratamento. A gente vai acumular sugestões durante um período, fazer análise e depois atualizar o processo. E sim, vamos voltar a utilizar aquela ferramenta do LPCO. Só que a gente precisa antes condicionar esse processo aqui dentro. Como é que vai ser a operacionalização? Tá? Tem alguns ajustes finais que a gente está fazendo ainda nesse processo. Não, excelente. Eu tenho uma pergunta aqui no chat do Matheus, só voltando para um tema anterior, que eu acho que é bem importante, né? Você comentou que nessa subida para a produção, o código do atributo mudou, né? Então, mesmo o atributo, ele está com um código diferente em produção, fazendo um comparativo com o ambiente de treinamento, né? É isso. A sugestão aqui do Matheus é disponibilizar um depara. Seria possível um depara de códigos, né, para as empresas que já iniciaram os trabalhos considerando os atributos em treinamento? Tecnicamente, sim. Eu preciso ver a nossa capacidade de esforço agora, o que eu tenho de homem-hora lá na minha equipe dentro do CERF, que cuida desse processo para a possibilidade. Lembrando que, apesar de ter mudado o código, não mudou o nome do atributo, por exemplo. Então, é um depara que não é difícil de você construir dentro até da sua própria aplicação. Você tem mapeado os atributos e você consegue alterar, simplesmente vinculando pelo nome, e aí você tem um novo código, etc. A gente vai dar
mais uma coisa que eu coloco aqui na minha lista. E aí, assim que eu tiver uma resposta... A lista só cresce, Márcio. Já estamos acostumados e é por isso que a gente tem trabalho, essa passagem, né? A gente não tiver, se for só as nossas ideias e etc., uma hora elas acabam. Uhum. Não, excelente. Bom, voltando ali na nossa lista, Sérgio, você já comentou um pouquinho desse processo de atualização, né? Que eu acho que é importante mesmo, né? Então, ele vai... porque cada mudança de atributos há um impacto, né, nos produtos cadastrados daquela NCM, então é muito importante realmente ter esse processo. Então, foi definido que é um processo de 6 meses, então. Obviamente que, como você falou, tem atributos emergenciais, atributos que acabam entrando fora desse processo, né? É esse que já houve essa definição, Sérgio, desse processo? Oi, Márcia. Não, como eu disse, isso ainda está ajustes finais, até mesmo de atribuições aqui entre Receita e SESEX e os órgãos anuentes e aqui dentro da Receita. A gente tem que lembrar, Márcia, que o Portal Único do Comércio Exterior foi... assim, o Brasil tem sido, vocês têm acompanhado o Procomex, o pessoal, atualmente o John, que também participa, inclusive lá na OMA, a gente fez uma coisa bem ousada no mundo, que foi a gente fazer um Portal Único verdadeiro. Porque muitos portais únicos que estão sendo criados no mundo são parciais, né? Ou só para alguns órgãos anuentes, ou só para a Receita. A gente resolveu integrar todos os órgãos no Portal Único verdadeiramente, né? Então, isso significa que cada alteração que a gente faz em qualquer ponto do portal, ele afeta todos os órgãos. Então, essa questão dos atributos, por exemplo, né? O que acontecia? Até nas Comex de importação hoje, né? A gente tinha os destaques, a NVE, a SESEX e os órgãos anuentes iam criando os destaques do lado de lá, Receita ia criando. Não criando, faz muito tempo que a gente não cria, mas a gente vai atualizando as NVEs sem se conversar. Na hora que a gente juntou tudo isso, cada atributo desse, ele precisa ser acordado e ver se não está causando conflito entre as informações que são necessárias para os objetivos da Receita Federal, para os objetivos dos órgãos anuentes e também o Portal Único, ele também tem a integração com as secretarias de fazendas estaduais. Um dos objetivos, eu não citei logo no início, mas um dos objetivos dos atributos também está previsto a questão da classificação fiscal para os estados. Então, a ideia, aquele sonho que eu digo desde que eu comecei a trabalhar com o portal e com o catálogo de produtos lá atrás, a ideia é que dentro da importação, após a conclusão do desembaraço aduaneiro, após o despacho aduaneiro ser concluído com o desembaraço, houvesse um link no próprio portal para gerar já a nota fiscal de entrada, né? Então, isso a gente já fez pequenas adaptações no SPED, e com essa criação, a parte do catálogo de produtos também migraria. E quando a gente fez essa apresentação do catálogo para os fiscos estaduais, vários deles chegaram a dizer: eu preciso dessa informação, porque determinado produto existe uma isenção, um subsídio, um tratamento diferenciado, e é uma característica do produto, que ela não está na NCM, que não está no destaque, que não está na NVE. Então, seria um atributo para os estados. Então, é mais um, aí no caso não foi mais um, mais 27 intervenientes governamentais envolvidos. Então, isso é muito complexo, esse tratamento dos atributos para fazer a coerência entre eles e o uso para todos os órgãos envolvidos. Então, por isso mesmo, a gente tomou uma decisão estratégica alguns meses atrás, antes de lançar os produtos agora na produção, que é o seguinte: os atributos que determinam o tratamento administrativo ou licenciamento, eles estão marcados com um asterisco e são de preenchimento obrigatório. Os demais atributos que não são específicos para isso, eles, nesse primeiro momento, durante um bom tempo, eles vão ficar como opcionais, tá? Nesse primeiro momento. Então, até ocorrer aquela maturidade que o Elton falou, que só vai ocorrer com o uso efetivo do catálogo e a do INPE, né? Então, nesse primeiro momento, os atributos que não são específicos de tratamento administrativo ou licenciamento, eles estão sem o asterisco, então eles podem ser preenchidos ou não. É claro que quanto maior o nível de informação, mais simples é para o desembaraço quando cair no canal amarelo, no canal vermelho, ou mesmo numa revisão de uma declaração, tá? Lembrando bem que você falou, você já citou aí, deixa eu só detalhar,
para quem ainda não sabe, mas é uma coisa que a gente já bateu bastante, a gente automatizou o catálogo de produtos da seguinte forma: quando você cria um novo atributo, e esse atributo é obrigatório, de preenchimento obrigatório, e você vincula ele a um NCM, há uma funcionalidade dentro do catálogo de produtos que ele vai buscar em todos os catálogos de todas as empresas que tem um produto com aquele NCM que está ativo, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai desativar de ofício, né? Lembrando que para fazer uma declaração de importação, uma do INPE, é necessário que o produto esteja ativo, né? Uma marcação, o status do produto lá, que tem que estar ativo. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai desativar todos os produtos que tenham aquela NCM que foi criado um atributo novo. E vai mandar via mensageria do catálogo para todos os representantes legais um aviso, né, de aqueles produtos foram desativados por aquele motivo. Então, isso para quê? Para evitar que seja feita uma tentativa de fazer uma do INPE com um produto que esteja desativado ou com um produto que tenha uma informação desatualizada. Então, essa é outra funcionalidade que a gente criou já desde o início do catálogo para evitar a surpresa, né, de a empresa tentar usar um produto ou não. Então, mais um motivo da gente ter muito cuidado nas alterações, né, de atributos. Não, perfeito. E muitas perguntas é assim, esta é a lista final de atributos, né? É bom ressaltar que é uma construção contínua, como já foi falado, né, Sérgio? Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, porque vieram muitas perguntas. Essa é a lista final, qual é a lista final, né? Quero falar um pouquinho sobre isso. Essa é a lista final nesse momento. Essa é a lista final que serviu para entrar em produção, que a gente já estava devendo essa entrada em produção há um bom tempo. Tá? Agora, as informações elas vão ser acrescidas. O que eu imagino que vai acontecer com o catálogo de produtos? A gente só vai conhecer na hora. Mas, bom, a gente tem que fazer um paralelo com o destaque e com o NVE, que é o que a gente tem hoje. Tá? Então, como eu já falei, destaques, ele é relativamente mais simples do que a questão dos NVS, porque o destaque é uma obrigação de alguma norma específica sobre um tratamento administrativo. Então, a gente tem os atributos que vão determinar se cai ou não em tratamento administrativo e qual órgão que vai ser acionado para exigir aquele licenciamento ou certificado, etc. E o próprio órgão em si também tem as regras lá de licenciamento dele. Então, são atributos, não que sejam mais simples, mas eles são mais fáceis de determinar. Né? Esse órgão precisa fazer o licenciamento e para fazer o licenciamento precisa dessa informação. Ponto. Já na questão de valoração estatística, a gente tem muito ainda uma demanda do próprio setor privado, até muitas vezes maior do que a do setor de nós aqui da Receita Federal. Para quê? Para a questão de monitoramento. A gente acabou com o Siscore há 2 anos atrás, houve uma grande comoção dos setores, do setor privado, porque era utilizado o Siscore para aquela questão de você fazer a avaliação se estava havendo subfaturamento, se estava havendo classificação errada. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da saída do Siscore, mas o que a gente tentou substituir o Siscore? Exatamente com as NVS. Né? Então, tem uma divulgação hoje de produtos por NVE. Só que a gente só tem NVE para 1.000 NCMs, mas das 10.000, 10% das NCMs tem algum tipo de NVE e 90% não tem. E a ideia é que a gente consiga, aos poucos, entrar com atributos para todas as NCMs. Mas isso realmente vem por demanda do setor privado. A gente já passou por várias rodadas de sugestões, mas eu não tenho esse número de cabeça aqui de quantas NCMs a gente tem atributos. Tá? Aqui, talvez até o Lucas, que estou vendo que está aqui com a gente, tenha também esse número de cabeça. Mas eu sei que não são 100% das NCMs que têm os atributos. Tá? Então, a questão da utilização, se essa é a lista final, eu diria que não, tá? Mas a gente vai ser muito criterioso a partir de agora da inclusão ou exclusão, porque a gente já teve 2 grandes rodadas de participação do setor, né, na produção dos atributos. Obrigada, Sérgio. Bom, entramos no outro bloco sobre o módulo cadastro de atributos, né? Qual é a função desse módulo?
Quem pode acessá-lo? Esse é um módulo interno do cadastro. A função é, como o próprio nome diz, é ali que a gente faz o cadastro e a manutenção dos atributos, vinculação dele com o NCM, com fundamentos legais e etc. E o acesso é dos entes da administração pública, né? Hoje acessamos nós da Receita e os colegas do SESEX. Perfeito. Lembrando que a expressão, o resultado disso, é exatamente aquela consulta que a gente apresenta, né? E na consulta a gente apresenta tudo que é cadastrado nesse sistema, ele é expresso lá na apresentação tanto do Classif, quando estiver no ar, já reclamei aqui com a gerente do CERCO, quanto com aquela apresentação que a gente coloca lá. Então, assim, a questão do cadastro de atributos, ele realmente não tem uso para o importador e exportador. O que interessa para ele é o resultado que sai de lá. Quais são os atributos e quais são as vinculações, né? Que atributo está vinculado aqui no NCM? Ao cadastro do atributo, quais NCMs que eles impactam, e é num botão, né, Sérgio? Colocando ali, ele já vai impactar ali o módulo correspondente, né? Boa essa pergunta sua. Assim, a gente tem uma coisa que eu sempre coloquei em todas as palestras e com o pessoal que trabalha com a gente. A gente tem uma ferramenta muito poderosa, né? A NVE, eu sempre gosto de voltar para a NVE, que é o paralelo que a gente tem hoje dentro da Receita. Para eu alterar uma NVE, eu tenho que fazer uma demanda, né? Entra no processo de desenvolvimento do CERP, demora e tal. No atributo, os gestores dos atributos, que são hoje Receita Federal e SESEX, é compartilhado, eles têm o poder de entrar hoje, criar um atributo, vincular um NCM, e aí isso já está no ar. Só que aí a gente tem pelo menos uma trava, que é eu consigo fazer isso para o dia seguinte, né? Lembrando que não é essa a intenção, mas numa emergência, no caso de uma emergência de necessidade de um dia para o outro, para quem vem acostumando legislação, vem acostumando a acompanhar a legislação, a gente já acostumou algum tempo atrás de ter normas, leis que mudam a NCM ou mudam alíquotas. Às vezes eu já vi, já aconteceu um caso aqui de sair no Diário Oficial Extra de noite, valendo para a manhã anterior. Então a gente tem que, na mesma hora, criar a alíquota ou, se houver necessidade, de um atributo. Então, assim, a gente pode criar o atributo, né, vinculá-lo ao NCM e ele vai ficar válido a partir do dia seguinte. Então, significa que naquela noite, quando rodar a rotina de extrair os atributos por NCM, ele já vai atualizar aquela rotina. Então, no dia seguinte, as empresas já vão estar disponível aquela informação e aquela rotina também que derruba, né, que desativa todos os produtos que tiverem aquela NCM também vai ser afetada. Lembrando que se, por exemplo, for criado um atributo que ele seja facultativo, ele não vai derrubar os produtos, tá? Então, assim, você tem um produto catalogado com um atributo, né? Você tem 3 atributos lá, você tem os 3 preenchidos no seu catálogo, você vai usando aquele produto para diversas importações, ou ele está sendo usado para uma daquelas licenças flex que o Thiago comentou, né? Se for criado um atributo novo que não influenciar na licença, né, o que vai acontecer no seu catálogo? Quando você entrar lá, você vai ter aquele mesmo produto catalogado, você vai continuar conseguindo preencher aqueles dados. O que vai acontecer é que aquele atributo ele vai estar em branco para você. Mas como ele não é obrigatório, ele não vai sofrer nenhuma consequência na questão tanto do licenciamento quanto da própria desembaraço da DUI. Tá? Então, esse cuidado a gente teve na hora de fazer isso. Então, só vai derrubar se for um atributo obrigatório, e no caso das licenças, ele só vai desligar a licença se for um atributo que for criado voltado para aquela licença. Lembrando que os atributos têm vários objetivos, pode ser um objetivo que não afeta em nada no licenciamento. Então, um atributo novo pode ser criado e não vai derrubar aquela licença que você já usa. Sérgio, acho que tem um outro ponto, Lucas, tudo bem? Acho que tem um outro ponto interessante, que é sobre a lista estática. Se for acrescido um item na lista estática, desdobrando, por exemplo, com outros, mas não afetar os itens já preenchidos na lista estática, também não inabilita o produto, né?
Imagina que eu tenho 3 opções e outros. Esse outros foi desdobrado em 4 opções agora. Se o produto já tinha uma resposta que não outros, ele não fica inativado, né? O que é importante também, porque já estava descrito, né? O outros é que foi desdobrado, né? Isso é um outro cenário também em que não cai o produto, né? Você citou uma questão agora que, inclusive, dentro do LPCO de sugestões, ele é possível, de não ser nem inclusão nem exclusão de atributo, mas a modificação de um atributo. E, nesse caso que o Lucas acabou de falar, quando um atributo é uma lista de opções, se for criada uma opção a mais, ele não vai derrubar o produto existente. Nós entramos agora no último bloco do catálogo de produtos. Elton, você pode compartilhar conosco o que aconteceu? Houve uma mudança recente ali no TIM, no campo TIM. Essa última entrega, ela trouxe algumas mudanças. Poderia compartilhar conosco mais detalhes? Claro. Vamos fazer um recap aqui. O campo TIM, ele é a resposta da OMA, o TIM, não o campo TIM. O TIM ele é a resposta da OMA para a questão dos operadores econômicos autorizados. Sou operador econômico autorizado, isso significa que eu vou ter algumas vantagens no meu processo de importação e exportação. Então, a evolução disso foi os países, grupos, blocos, assinam entre si o que a gente chama de acordo de reconhecimento mútuo. O país com que eu assino reconhece os meus operadores OEA, enquanto que eu reconheço os daquele país. Mas como que eu reconheço? Eu sei, pelo CNPJ, por exemplo, quais são as empresas que foram habilitadas como OEA no Brasil. Mas como eu vou saber que uma empresa é OEA lá na França? Então, essa era uma pergunta que permeava as discussões sobre a OEA lá dentro do grupo que discute o protocolo SAFE lá dentro da OMA. E a resposta foi o TIN, Trade Identification Number. O TIN não é um código, ele é uma regra. Uma regra diz: para que você identifique de forma única e positiva uma empresa no mundo inteiro, você vai fazer assim. 2 primeiros dígitos desse código vão ser o código do país, tirado lá da ISO 3166, que é aquele código de 2 letras. O Brasil é BR, a China não é CH, é CN, CH é Chile, etc, etc. E depois vai vir o código pelo qual essa empresa é reconhecida no seu país. Então, aqui no Brasil, para nós brasileiros, é muito fácil. BR mais o CNPJ. Pronto. Esse é o resultado da regra TIM para as empresas OEA brasileiras. Só que não existe CNPJ em todo lugar do mundo, e onde existe não chama CNPJ por óbvio. Alguns países não têm um identificador único, eles atribuem um identificador para aquela empresa quando ela se torna OEA e preferem usar aquele identificador, como é o caso da China. Alguns países usam um código que mexe em identifica ela para as relações de trabalho, ou etc, etc. Os Estados Unidos atribuem um código para a empresa quando ela se torna reconhecida para operar dentro daquele país, e etc. E tal. Mas existe um código em cada país, que somado às 2 letras que definem o país, vão ser aquilo que a regra TIM define como, olha, assim você identifica o país. Perfeito. Então, nós não vamos inventar a roda, nós precisávamos de um jeito para que a empresa dissesse para mim, olha, a minha contraparte no exterior, a empresa de quem eu estou importando as coisas, ela é OEA. Então, eu estou trazendo produtos de uma empresa que é OEA lá do outro lado. E o Brasil assinou um acordo com o país onde está essa empresa da qual eu estou comprando. E esse acordo prevê uma série de facilidades. E eu, por óbvio, gostaria que o meu processo de importação recebesse esse tratamento com essas facilidades previstas no acordo. Então, eu, Receita, vou perguntar, que ótimo, qual é a empresa em quem você trabalha? E aí você vai dizer para mim qual é essa empresa usando o TIM. Então, a gente não reinventou a roda, a gente pegou aquilo que a OMA já define como sendo uma boa prática. E nós colocamos ele como obrigatório lá no cadastro. Então, você, na hora de cadastrar a empresa, como aqui no catálogo de produtos, a gente chama de operador estrangeiro. Quando você cria o operador estrangeiro, eu tinha o primeiro campo, era o TIM, que ia ser o código daquela empresa, o código daquele operador estrangeiro dentro do catálogo de produtos, que ia acabar permeando tudo, inclusive a do INPE e tal. E é baseado naquilo que eu daria, né, ou não, os benefícios. Era obrigatório e não podia ser mudado.
E a gente percebeu, depois de diversas rodadas, inclusive algumas dessas conversas que a gente teve aqui através do Procomex, que nem todas as empresas estavam conseguindo obter da sua contraparte ou já o código TIM ou o necessário para fazer o TIM. Ah, minha empresa, minha contraparte é lá na França, eu sei que começa com FR, mas a empresa não sabe me dizer qual é o código dela no país e tal. Qual é o risco de eu colocar um código TIM errado? É que eu não vou receber os benefícios, porque o sistema não vai entender. Quando eu pegar aquilo e jogar na lista de OEA, vou dizer, bom, mas essa empresa não é OEA lá na França, então não há por que aplicar nenhum dos benefícios e tal. Então, esse é o maior risco, esse é o maior problema. O segundo problema era, nossa, percebi que cadastrei errado, como eu altero? Não, você não altera, você exclui e cadastra um operador novo e tal. É processo, é retrabalho, é informação perdida e tudo mais. Então, o que a gente fez? Novo, vamos ver se a TI me ajuda. Vou compartilhar minha tela aqui. Catálogo de produtos. Então, essa aqui é o catálogo de produtos. Funcionando já? Tá, né? Parece para todo mundo? Sim, Elton. Uhum. Então, tá legal. E aqui dentro do catálogo, essa é a tela que vocês chegam no perfil portador. Eu tenho essa telinha aqui do operador estrangeiro. Então, hoje, o campo TIM não é mais o código e não é mais obrigatório. Então, eu vou selecionar aqui do meu ambiente de homologação, qual empresa que eu represento, dizer que eu estou cadastrando um operador aqui da Alemanha, cujo número TIM dele vai ser GRH432, etc. Um número hipotético aqui e tal. O que eu tenho de principal mudança é esse número TIM, ele pode ser alterado. Depois que eu fiz esse cadastro, eu não vou concluir aqui só para não gerar alguma informação que não vale a pena agora, eu posso vir e alterar. E se eu não sei nesse momento qual é o TIM, eu também não preciso preencher. No futuro, eu posso alterar esse código TIM quando eu tiver a informação correta de qual é, ou porque eu não preenchi agora, ou porque preenchi com o código errado. Isso não vai mais ser um impeditivo, nem para criar o operador estrangeiro, muito menos para eu alterar no futuro. Então, a principal mudança é essa. O código TIM não é mais o código identificador do operador, a gente está usando um código interno, e ele pode ser alterado. Agora, o código TIM era e continua sendo a forma como eu vou saber se a empresa lá do outro lado é OEA ou não, e a partir disso aplicar todo e qualquer benefício que eu tenha acordado com esse outro país. O código TIM também é importante como identificador da empresa para que eu aplique eventuais regras de análise de risco. Né? Lembrando que o portal tem um módulo de análise de risco. Este módulo alimenta todos os outros portais, todos os outros produtos do portal, vai alimentar do INPE também. Define, por exemplo, canal, necessidade de verificações, etc., etc. Então, o código TIM também é importante para isso. A gente não mudou o entendimento do TIM, porque não é um código, não é uma regra da Receita. A gente só permite que seja alterado. A gente entende que é uma flexibilização que melhora a usabilidade desse campo, tal. Mas lembrando, ele ainda é importante para que você consiga obter os benefícios de um eventual acordo sobre a OEA. Márcia, deixa eu fazer uma pequena propaganda aqui do TIM. Né? Hoje, o Elton, nosso representante numa equipe de trabalho lá na OMA, que é o Data Model Project Sim, e eu era antes dele, o representante, e quando saiu a recomendação da Organização Mundial de Aduanas para o uso do Trader Identification Number, foi após 5 anos de discussão entre o grupo SAFE, o grupo de Safe Framework da OMA, que cuida basicamente exatamente da segurança de informações prévias e do OEA. Um dos pilares do Safe Framework é o programa OEA, e era uma demanda desse grupo para o grupo de trabalho que eu participava e agora o ELM participa, que é o modelagem de modelo de dados. E a demanda, basicamente, é como identificar no mundo uma empresa com um código que no mundo inteiro seja reconhecido como tal. E tiveram várias sugestões, vários debates,
e esse foi naquele momento, foi o código mais simples que se encontrou, né? E a gente, no Brasil, isso fica muito fácil, porque no Brasil a gente só tem um código, né, que é o CNPJ. Né? Em alguns países não é tão simples assim. Em alguns países não adotaram ainda o TIN. Né? Então, tem países que têm um número fiscal da empresa, e quando a empresa vai comercializar com o exterior, aí ela entra na aduana e ganha um número complementar. Então, na verdade, ela tem dois números. Tem países que têm número social. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, até meio pouco tempo atrás, você tinha o EAN, que era um código de empregador, era um código de empregador. Se você fosse entrar para comercializar, você tinha um outro código, mas a aduana, até alguns anos atrás, a aduana, por exemplo, aceitava nos Estados Unidos e que a empresa entrasse com o número DANS. DANS que é um número que é de uma empresa privada americana que cadastra empresas há mais de 100 anos, então ele tem números de empresas no mundo inteiro, tem inclusive escritório no Brasil, e aquilo era aceito também pela aduana americana. E quando a gente fala em OEA americana, ainda tem um outro número que os Estados Unidos criou especificamente para codificar o OEA. Então, realmente, isso gerou um pouco de confusão por essa disparidade de como cada país faz o registro de suas empresas. Então, aparentemente é uma solução simples, mas que ainda não está incorporada. No Brasil, a gente tanto usa quanto a gente faz propaganda para o uso disso. John? Se me permite, eu presidia o Grupo SAFE na OMA durante boa parte das discussões sobre o TIM. Tá? É importante enfatizar que uma das razões que não está sendo adotada no mundo inteiro é que muitos dos países já tinham um sistema legado muito avançado de OEA e tudo mais, quando o TIM foi entronizado como o número a ser adotado no mundo inteiro. A tendência é esses países, à medida que atualizam seus sistemas, também começarem a adotar o número TIM. Então, sublinhando a importância da gente continuar insistindo em viabilizar o uso desse número no mundo inteiro, porque ele é o que vai facilitar. E quando a mercadoria chega na fronteira, fique claro que é mercadoria de empresa OEA. Okay? É o que vai facilitar isso. Então, muitas das reclamações tudo bem, eu sou OEA, mas qual é a vantagem? Não sinto vantagem nenhuma na passagem da fronteira. Bem, parte da razão é que as empresas OEA não estão utilizando ainda o número TIM. Então, pelo menos essas, por favor, adotem rapidamente o número TIM. Perfeita colocação, John, e era lá exatamente o que eu queria chegar. Qual é a ideia do TIM? É facilitação. E que facilitação? Gerenciamento de risco. A gente não vai parar a carga que a gente tiver informação. Um dos principais fatores de risco é exatamente menos a carga em si e mais os intervenientes. Quem é que é o exportador daquela carga, quem é que é o fabricante daquela carga. E como você sabe que o fabricante e o importador é aquele que você tem um registro dele? Pelo nome, é muito pouco. Pelo endereço, é muito pouco. E aí a ideia dessa construção desse número único é exatamente para gerar histórico de boas práticas e diminuir o risco de a parada de uma carga dessa. Então, só queria enfatizar isso, Márcia, sobre a questão do uso do TIM. A gente acabou flexibilizando, porque a gente viu que foi duro demais, né, no uso. A gente seguiu à risca a recomendação da OMA e viu que o mercado ainda não está preparado para isso. Mas a gente fez questão de deixar ele lá para esse uso e sublinhando bem o que o John falou. Para a questão de benefícios do OEA, esse número é essencial. Não vai haver nenhum tipo de concessão dos benefícios dos acordos de reconhecimento se a gente não souber o número da empresa, do seu parceiro lá no exterior, qual é o número TIM dele, e aí é questão de trocar. Qual é o número do seu fornecedor no exterior? Pergunta qual é o número que ele usa lá no OEA, porque é esse número que a gente está recebendo da aduana estrangeira com a qual a gente assinou o acordo. Ô, Márcia, estamos chegando no final do nosso tempo, tá? Então, só a última perguntinha, pode ser? A última perguntinha. Agora, antes, Elton, a Alessandra aqui mandou uma mensagem, disse que já voltou a funcionar ali no Classif, tá? E também aquela extração formato JSON, tá? Já está tudo ok. E a última pergunta, que também nós recebemos várias muito parecidas, é como que fica a multa de 1%? Né? Aquela multa de 1% que a gente tem, 1% do valor aduaneiro,
por declaração inexata? Como que fica agora com os atributos? Se através dos atributos ali, preenchendo corretamente os atributos ali, tem todas as informações necessárias, como fica a aplicação dessa multa? Ela ainda será aplicada? Vou passar a bola. O Zambrano está aqui. Se ele não, ele deu uma saidinha, se ele não conseguiu retornar, eu falo. Ele aparece aqui, Sérgio, mas ele realmente tinha avisado que precisava atender outro compromisso. Eu acho que ele não conseguiu voltar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. A questão da multa, tá, de descrição incompleta e tal, os atributos, como a gente falou desde o início, eles vêm ajudar. E, inclusive, a gente fez uma alteração na IN 680, falando sobre a obrigatoriedade do preenchimento dos atributos, né, para do INPE. Tá? A gente deixou bem claro lá na IN 680 dessa questão da obrigatoriedade para a do INPE. Tá? Então, o que é um erro de descrição? É se num campo qualquer dos atributos tiver um pedido de informação, né, e você preencher ele de uma forma errada, e aí sim, isso vai gerar que vai ser causa de uma má classificação, de um erro de classificação, ou mesmo uma atribuição de uma licença ou não. Então, sim, vai continuar havendo a questão da multa de 1% da classificação, da descrição incompleta, desde que essa descrição seja feita de forma equivocada. Tá? E lembrando, porque se a gente for pensar em atributos e dizer assim, não, a descrição incompleta é se você não preencher algum atributo. Os atributos, eles mesmos já se autodeclaram se são obrigatórios ou não, como eu falei. Então, esse exemplo mesmo que a pessoa pediu aqui para a gente verificar, que era a 8504-4090, a gente tem uma série de atributos, inclusive atributos que são condicionados. Dependendo da resposta, você coloca um complemento. Para esse início, nenhum daqueles atributos a gente colocou ainda como obrigatório, como eu falei, porque eles não condicionam o tratamento. Então, tem uma série de informações lá. Né? Então, a gente tem um campo único obrigatório, que é a denominação do produto, e depois vem alguns atributos lá que você vai preencher. Então, se eles não forem obrigatórios, você não vai ser punido por não preencher aquele atributo. Mas se o não preenchimento daquele atributo gerar uma falta de descrição, determinar que não, aquela descrição não é suficiente para a classificação, e o auditor fiscal, na análise dele, determinar que aquilo ali é insuficiente, ele sim vai multar a empresa. Lembrando que a descrição, a multa de 1% não é só por descrição incompleta. É qualquer informação na declaração que não seja pertinente ali, que gere erro. Né? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa para falar sobre esse assunto. Isso entende ser aplicada mais à infração. Não, então sim, a infração continua existindo desde que o preenchimento seja incorreto. Obrigada. Eu vi várias perguntas bem interessantes no chat, a gente vai coletar todas elas, né? E depois disponibilizar no FAQ. Tem ótimas perguntas no chat também. Ok, então, Márcia, muito obrigado pela coordenação dessa fase de perguntas. Muito obrigado ao Sérgio, ao Tiago, ao Zambrano, ao Elton e ao Vladimir por responder as perguntas do público. Muito obrigado a Mirela e o Tiago pela abertura, o Hernani pela participação. Eu queria, no final, celebrar juntos essa fase, mas também dizer o seguinte: o Procomex tem, durante os últimos 20 anos, focado em ajudar especificamente essa interação com o setor público para ajudar na formulação de políticas públicas. Mas nós sentimos a necessidade do setor privado se adequar. E uma das formas de fazer é através desse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui. Mas também estamos dispostos a ajudar empresas específicas que sintam necessidade de uma ajuda adicional. E procure-nos, por favor, e nós podemos estruturar uma forma de ajudá-los dentro das suas necessidades específicas. Então, com essas palavras, eu declaro encerrado o nosso encontro de hoje e agradeço mais uma vez a todos aqueles que trabalharam no desenvolvimento dessa nova solução, que está como apontado pela Gayle
Gael, da OMA, é algo que tem interesse, inclusive, já a nível internacional, ok? E quero ensejá-los a rapidamente se prepararem e adequarem para o uso desse novo instrumento para que torne o nosso país muito mais competitivo no mercado internacional. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada.